Bom, nós vamos para o próximo tema, que é as bases bíblicas para a célula, tá certo? Vamos lá, as bases, o próprio Deus é uma célula. Como assim? Podemos dizer que o conceito de célula foi introduzido no primeiro versículo da Bíblia, onde lemos: no princípio criou Elohim os céus e a terra. E a palavra hebraica Elohim é consistentemente usada para Deus nos 16 primeiros capítulos de Gênesis, que na verdade é um plural significando mais de uma pessoa. Vamos lá. Células no ministério de Jesus. As células no ministério de Jesus, bom, o tema que eu falei antes sobre o próprio Deus, é uma célula, está em Gênesis 1, tá certo? Então vamos lá. A célula no ministério de Jesus. Como que funcionou a célula a partir do ministério de Jesus? Jesus, ele ensinava no lar, ministrando para pequenos grupos de pessoas, pequenos grupos de pessoas. Grande parte do seu ministério aconteceu nas sinagogas. Às vezes, aconteceu nas sinagogas e às vezes no templo. E muitas vezes ao ar livre, mas uma parte significativa foi através do seu trabalho. E ensinos onde aconteceu nos lares com um grupo pequeno de pessoas. Vamos lá, em Mateus capítulo 13, 36, a Bíblia explica que Jesus dava ensinamentos através de parábolas a respeito do reino de Deus em pequenos grupos de pessoas. Em Mateus 8,14, ele estava na casa de Pedro quando curou a sua sogra. Em Marcos capítulo 2, versículo 1, ele estava ensinando numa casa quando curou o paralítico. Lembra? Aquele que foi carregado por 4 homens, colocado pelo telhado. Em Mateus 8,14, ele visitava a casa das pessoas para curar. E ali já aproveitava para ministrar. Estava nas casas para ressuscitar mortos e curar. Marcos 5, 38 a 42. Para conversar durante uma refeição. Então, vocês vão ver lá em Lucas 7, 36, Lucas 19, Lucas 10, 38, 42, e também a orientação que ele deu, mesmo dentro daquele grupo. Jesus tinha um grupo ainda menor, de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Mateus 17, 1. Então você observa que o ministério de Jesus, a base dele foi em célula. E quais são as bases bíblicos, apostólicos, ou apostólicas, para células, após Jesus ter morrido e ressuscitado, ou o início da igreja apostólica? Primeiro, a igreja primitiva se reunia em pequenos grupos. Atos capítulo 2, 46 ao 47. A Bíblia diz que eles diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, ou seja, se reuniam no templo, mas também de casa em casa. Em Atos capítulo 5, versículo 42,
Diz assim, todos os dias no templo e de casa em casa. Também em Romanos 16:35, você observa que ele diz assim, saúdem a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. E eram também em suas casas. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 15, ele diz assim, escrevo-lhes essas coisas, embora espere ir vê-los em breve. Isso significa que eles não estavam presentes no local. Arriscaram também a vida pregando o Evangelho. Mas, nessa descrição, ele diz assim, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. E que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Bom, vamos lá. Ele estava falando sobre a igreja, né? E aqui em Romanos 16, 1 ao 16, ele diz assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Esse foi 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. 4. Os quais pela minha vida arriscaram. 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne em casa, na casa deles. Saudai o meu querido Epeneto, primícias na Ásia para Cristo. Estava falando sobre cultos que eram feitos de casa em casa, tá certo? Esses são os princípios bíblicos, né, do Novo e do Antigo Testamento, que falam a respeito de célula. Vamos lá. Você pode ver aí, observar também, 1 Coríntios 16, 19. Também anote aí, Colossenses 4, versículo 15. E Filemão 1, versículo 2. Bom, nós falamos aí das bases, algumas bases, né, bíblicas para o princípio, para se provar que a igreja em célula não é coisa nova, são coisas já desde a antiguidade, tá certo? E os pequenos grupos são as forças motriz da igreja do Novo Testamento. Você pode observar aí ao seu redor, seus vizinhos, igrejas vizinhas, observe que toda igreja atual que está em célula tem um crescimento fenomenal. E as demais igrejas têm um crescimento, mas o crescimento já não é tão fenomenal, já não é um crescimento equilibrado. E a igreja precisa de um crescimento equilibrado. E geralmente os preguiçosos que não gostam de evangelizar e estão em uma igreja vazia, fatídica, eles dão uma desculpa. Qual é a desculpa? Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Só que isso aí é uma mentira do diabo. Você observa que Deus ele quer quantidade, ele quer qualidade e ele quer organização. É isso que no treinamento de célula você aprende a ser organizado, ter qualidade e também ter quantidade. Amém? Então vamos lá. Os pequenos grupos, como eu disse, eles que são a força das igrejas, para que as igrejas possam
crescer. As epístolas mostram, ou seja, as cartas dos apóstolos mostram que ninguém possuía todos os dons. Portanto, nós dependemos uns dos outros. Tem uns que têm o dom de ajudar, outros de orar, outros de cantar, outros de pregar, ministrar, mas todos são úteis para o bem comum da obra de Deus. Amém? As epístolas mostram isso. Então, você pode ver em 1 Coríntios 12, 14, 1 Coríntios 12, 7, 1 Coríntios 12, 12, 1 Coríntios 27, 27, 1 Coríntios 14, 26 e Hebreus capítulo 10, versículo 24 até ao 25. Você vai ver a respeito dos dons e dos talentos, né, que poderão ser utilizados na sua célula. Então, o líder de célula tem que ser um bom observador, para que ele possa ver os talentos, observar os dons, para que esses dons possam ser utilizados nas células. Bom, nós vamos falar sobre as funções principais das células. Informalidade. Na informalidade, ajudar a combater a religiosidade. É fácil cultivar uma vida cristã de aparência. Isso é o que promove a religiosidade. Mas também precisamos adquirir a função de formalizar o quê? A comunhão é a amizade. Quando a igreja cresce, as pessoas correm o risco de tornarem-se apenas número. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que cada um tenha sua função, sua funcionalidade dentro da célula e da igreja, e na amizade e também no amor. E evangelismo. O evangelismo da célula ele é um pouquinho diferente. Por quê? Na igreja convencional, o evangelismo era antigo, ele era feito, você ia numa praça, colocava numa caixa, ficava horas e horas ali falando, ou com megafone, e à noite surtia efeito. Só que nos dias de hoje as coisas mudaram. Então aqueles folhetinhos que você entrega, se você entrega 100 folhetos, provavelmente 99 foram amassados e jogados no lixo. Ou seja, e daquele que foi lido, muitas vezes ainda foi lido, mas não teve um proveito, né? Não estou dizendo que você não deva ou não faça mais isso, de maneira nenhuma. No evangelismo modelo celular, é pessoal. Então, ou seja, se você senta no ônibus, alguém começa a reclamar da situação política do país, oportunidade para evangelismo. Pessoa está com problema em casa e de repente começa a se abrir com você, mesmo sem te conhecer, oportunidade para evangelismo. Pessoas que são teus vizinhos, né, precisam ser evangelizados. Outro detalhe importante no evangelismo é a questão dos vizinhos, né? Você lembra daquela mulher que ela estava para morrer, né, de fome, ela e seu filho, e o profeta falou, olha, vai até os seus vizinhos, tome emprestado vasos, para que aquele milagre que você viu, que você ouviu, acontecesse da multiplicação do azeite, ou da farinha. O que acontece? Imagine se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com a sua vizinhança. Com certeza não ia acontecer aquele milagre da multiplicação. E a multiplicação no evangelismo, na célula, é preciso ter comunhão com seus vizinhos, né? Imagina alguém participante da sua célula, vai bater no seu vizinho, e ele fala, eu ir naquela casa, aquela mulher, aquele homem, porque você deu um mau testemunho, né, como cristão. Então começa
o evangelismo ele precisa ser pessoal. E para que seja pessoal, as pessoas têm que ver também em você um bom cristão. E o crescimento, ele não tem limite. Né? Lembra que eu falei que alguns preguiçosos que desculpam a igreja vazia, como dizendo que Deus quer qualidade? Isso é coisa de preguiçoso. O crescimento que Deus quer, ele é ilimitado. Se não existe limite para o crescimento. Depende da oração, do jejum e do id de cada um de nós. Há um tempo atrás, eu estava orando, né? Responsável por uma igreja, e eu dobrava o joelho e orava. Eu falava, Senhor, envia as almas, Senhor, manda as almas carentes, as almas problemáticas, os doentes. Só que a Bíblia diz assim, ó, ide, não é vinde. Fala assim, ide. Então, falar para você ir, pregar o evangelho e fazer discípulo. Também nas células, cada líder, cada pessoa vai atuar como um local de pastoreio. As células que se reúnem nas casas são um tremendo meio de acomodação e pastoreio do rebanho de Cristo. Cada líder deve atuar como se fosse um pastor. Então as pessoas são seu rebanho, são suas ovelhas. Você tem que cuidá-las como o seu pastor cuida de você. Bom, as células, elas precisam ter propósitos, né? Então a gente vai falar sobre o propósito de cada célula. Primeiro, crescer em relacionamento com Deus. O líder precisa ensinar o seu grupo a ter um bom relacionamento com Deus. Segundo, desenvolver um relacionamento uns com os outros. Não adianta você orar, fazer jejum, né, ter um relacionamento, né, com Deus e com os irmãos não ter. Equipar e treinar. Onde entra equipar e treinar? Todos os crentes são chamados para serem ministros da palavra, para pregar o evangelho. Mas ele precisa muitas vezes se equipar com o conhecimento da palavra. E isso é uma função do líder de célula. Tem que procurar dar conhecimento, ou levar a pessoa ao local certo, ou levá-los ao conhecimento de Deus e da sua palavra. Providenciar apoio e cura. Bom, cada líder ele é um provedor da sua célula. Provedor, o que significa provedor? Existe uma palavra assim para a gente possa definir e entender melhor o que é provedor. Provedor, por exemplo, alguém está necessitado, mora de aluguel, não está conseguindo pagar o seu aluguel e se ele ficar atrasando muito, vai acontecer dele ser despejado, né? Aí vem alguém solidário, com empatia, e fala assim, ó, a partir de hoje, enquanto você não puder, eu vou pagar o seu aluguel. Então, ele está sendo o quê? Um provedor daquela pessoa. O líder de célula, ele como provedor, ele deve providenciar apoio. Quando a gente fala apoio na área social, né? Se alguém está passando necessidade, junta-se à sua célula, procure a igreja se for necessário, o pastor, para que aquela pessoa tenha o apoio necessário. Cura. A cura pode ser feita praticada, buscada, providenciada através da oração, da comunhão do líder de célula e seus auxiliares. Por exemplo, um provedor, né, eu dirigi uma célula e essa célula era distante da igreja. Eu tinha carro, mas eu tinha um grupo de jovens, né? E esse grupo de jovens, eles só tinham bicicleta e todos eles não cabiam no carro. Como que eu faria? Eu
incentivava eles a irem para a igreja, mas não tinha como levar, porque eu tinha que dar 2, 3, 4 ou mais viagens e a igreja ainda era longe. Então, o que eu fiz? Incentivei eles a irem de bicicleta e eu fui junto. Então, todo culto ou ensaio que a gente participasse, a gente ia de bicicleta. Então, eu providenciei um meio para que eles fossem. Caso fosse menos, eu iria ser o provedor da condução. Eu ia colocá-los no meu carro e ia levá-los. E anote aí, ser provedor está oração, comunhão, apoio, cura e na sua área física e social. E no cuidado pastoral. Amém? Então isso é ser provedor. Bom, essa aula nós encerramos hoje. Se encerramos a primeira aula, foi partilhada em 3 módulos, em 3 partes. E você preste atenção, leia, né, que na próxima aula eu vou mandar para vocês no WhatsApp, do grupo da célula, um pequeno questionário para você fazer uma avaliação, tá bom? Só que você não vai responder no WhatsApp, você vai responder no privado. Aí eu te mando depois, com o tempo, ou eu mando a resposta no grupo para todos saberem como eles conseguiram, como desenvolveram e se acertaram alguma resposta ou não. Lembrando que o questionário não é para você sentir que não está aprendendo, né? Ou perceber que não está aprendendo. O questionário é para você fazer uma autoavaliação, só isso. Mas o conhecimento, a sabedoria vem de Deus. Amém? Então, até a próxima videoaula, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida de cada participante, pela tua presença em nosso meio, pela tua palavra, a qual eu creio que causará edificação em cada líder de célula, em cada discípulo participante dessa videoaula, em nome de Jesus. Amém? Até mais, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.